Canal Cinecultura apresenta o acidente que levou tudo de Christopher Reeve. Você sabe quem foi o primeiro Superman da história? Hoje vamos explorar a incrível vida de Christopher Reeve, o primeiro ator a vestir a icônica capa do Superman nas telonas. Mas a história de Reeve vai além do seu papel como super-herói. Um trágico acidente mudou a sua vida para sempre. Prepare-se para descobrir como Christopher Reeve se tornou um herói na vida real. O ator não via sentido em continuar a viver, mas foi a sua esposa que o salvou. Você ainda é você, e eu te amo. Prepare-se para mergulhar na vida extraordinária de Christopher Reeve, um verdadeiro exemplo de coragem e perseverança. Embora Sylvester Stallone e Robert Redford tenham sido considerados inicialmente para o papel do Superman, Reeve entrou em cena e convenceu a todos de que ele era o herói perfeito. No entanto, o que o levou a aceitar esse desafio icônico? A resposta está nas reviravoltas inesperadas que a vida reservou para ele. Filho de um professor de literatura e editor de jornal, Christopher Reeve cresceu em uma casa sem televisão. Desde os 9 anos, Christopher demonstrou seu talento para atuar e, ao terminar o ensino médio, sabia que esse era o caminho que iria seguir. Mais tarde, ingressaria na prestigiosa Escola de Teatro Juilliard, onde a vida lhe daria um de seus melhores amigos e colegas. E é nada mais e nada menos que um dos atores mais brilhantes de todos os tempos, chamado Robin Williams. A fim de atender às suas necessidades, Christopher foi a uma audição, na esperança de conseguir um papel, e ele conseguiu, quando estrelou como Ben Harper no filme americano Love of Life. Esse personagem ficou popular entre o público e, claro, com a altura e os olhos claros de Reeve, o público feminino enlouqueceu. Então os produtores o chamaram para continuar trabalhando. Mas isso também significou que ele teria que deixar Juilliard para se dedicar 100% ao seu trabalho. Com o dinheiro que Christopher ganhou, ele pôde se dar ao luxo, inclusive de manter viva outra de suas paixões. Ele era apaixonado por aviões. Até que em 1975 surgiu a oportunidade de atuar na Broadway, na peça A Mãe da Gravidade, ao lado de outra grande atriz chamada Katharine Hepburn. E poucos devem saber, mas Christopher quase não conseguiu o papel devido a um conflito que ele teve com a atriz. Meses depois, Christopher fez a sua estreia em Hollywood com uma breve atuação no filme Senhora Cinza Agora. Ele continuou trabalhando e fazendo diferentes papéis em peças de teatro, mas o que ele não sabia é que em breve a sua vida daria uma volta de 180 graus com um super-herói, que o levaria ao estrelato. Embora o fato de interpretar um personagem dos quadrinhos não chamasse tanto a sua atenção. Mas como ele se tornou Superman? Bem, o nome de Christopher chegou às mãos dos produtores Lee e Alexander Salkind graças ao agente do ator, apesar de o próprio artista não estar muito interessado no papel. E ele acabou fazendo o teste mesmo que estivesse convencido de que não teria sucesso. Enquanto os diretores pensavam o contrário, porque ele parecia ter saído de uma história em quadrinhos. Mais tarde, o ator disse que se arrependeu de não ter fechado o contrato com um salário muito maior. Então, quanto Christopher cobrou pelo papel de Superman? O ator recebeu $250 mil para interpretar o Superman, enquanto Marlon Brando, por exemplo, que se juntou a Cindy no papel de Jor-El, recebeu $3,7 milhões. Nos bastidores, costumava haver desentendimentos entre atores e diretores, e no set de Superman não foi exceção, já que o ator disse que não se dava muito bem com Marlon Brando. Quando o ator foi questionado se era emocionante trabalhar com o padrinho, ele respondeu o seguinte: não mesmo. Embora Christopher Reeve fosse perfeito para ser Superman na vida real, a verdade é que lhe faltava ser tão musculoso quanto o super-herói. Então lhe foi oferecido o uso de um traje com músculos embutidos, mas ele recusou e passou por um treinamento intenso de quase 9 meses para se tornar o Homem de Aço. Vitamin pills, nothing like steroids or anything like that, but I get to eat as much. E acredite você, esse filme do Superman se tornou o filme de maior sucesso da Warner Bros. Na época e arrecadou mais de $300 milhões nas bilheterias mundiais. Assim, o primeiro filme a mudar para sempre o conceito de super-heróis na indústria cinematográfica. Tudo ia muito bem com Christopher, até mesmo no amor, pois em uma de suas visitas aos estúdios ele conheceu Guy Exton, uma executiva de moda. Os dois rapidamente se apaixonaram e começaram um relacionamento.
Christopher alcançou sucesso com o filme e todos acabaram associando ele ao seu personagem. Mas o ator não queria ficar preso nessa para sempre. Assim, depois de Superman, ele interpretou um filme de romance inspirado no início do século XX, intitulado Em Algum Lugar no Tempo. Mas ver o ator em outro papel, longe do herói, não causou tanto impacto. E o filme se tornou um fracasso de bilheteria. Embora isso não importasse muito para Christopher, já que junto com a sua namorada na época, eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, chamado Matthew. Apesar de já ter sido pai e estar muito apaixonado pela namorada, o ator não queria se casar. Mais tarde, Reeve se tornaria pai pela segunda vez, mas dessa vez de uma garota que ele chamou de Alexandra Reeve. Christopher não largou o teatro e continuou fazendo trabalhos na Broadway, e por sua vez teve mais papéis no cinema também, como por exemplo a vez que ele atuou ao lado de Michael Caine, no filme Armadilha Mortal. Onde acabou quebrando todos os preconceitos da indústria ao beijar o ator mencionado. Esse filme foi seguido de Os Bostonianos e também O Aviador. Onde ele pôde demonstrar e exibir a sua licença de piloto. Então não precisou de nenhum dublê ou simulação de voo, pois ele mesmo poderia fazer. Logo depois, ele também foi chamado para o Repórter da Rua 42. No entanto, o ator que chamou todas as atenções foi Morgan Freeman, e ele foi até indicado ao Oscar graças à sua atuação. A quarta vez que Christopher Reeve teve que vestir a capa do Superman, não teve o sucesso esperado, longe disso, conseguindo arrecadar apenas 36,7 milhões de dólares em bilheteria, sendo assim um grande golpe para o artista, e como se isso não fosse pouco, o seu relacionamento com Guy Exton também chegou ao fim nessa época. Christopher não queria se apaixonar de novo, pelo menos por enquanto. Mas bem, o amor veio sem aviso, e foi assim que ele conheceu Dana Morosini, uma atriz e cantora, e ela se tornou sua esposa e mãe do seu terceiro filho, que eles chamaram de William Reeve. Nos anos 90, o talentoso ator protagonizou um filme que, de certa forma, previu eventos que se desenrolariam na realidade. Esse filme, intitulado Sem Suspeita, explorava a vida de um policial que acabava ficando tetraplégico. Enquanto se preparava para interpretar esse papel, o ator costumava pensar: graças a Deus que não sou eu. No entanto, o destino tinha outros planos para Christopher Reeve. A paixão do ator pela equitação, um dos seus esportes favoritos, foi o que o levou ao encontro de um destino cruel. Um acidente desolador roubou-lhe tudo o que ele conhecia, deixando-o totalmente paralisado e questionando o propósito da sua existência. Durante uma competição, uma tragédia ocorreu quando seu cavalo parou de repente e Chris acabou sendo lançado ao chão. Infelizmente, o impacto resultou em 2 vértebras cervicais fraturadas e uma lesão na medula espinhal, deixando o ator totalmente tetraplégico. O esportista habilidoso que era Christopher Reeve viu-se incapaz de continuar fazendo o que mais amava, confinado a uma cadeira de rodas e dependente de um respirador artificial. Por diversas vezes, o ator pensou em tirar a própria vida, mas foi a esposa quem o impediu. Ela disse as palavras que salvaram a minha vida: "Você ainda é você, e eu te amo." Então Christopher aceitou que essa era a sua nova vida e esperava voltar a andar um dia, dando uma mensagem de luta a todos que tinham a mesma condição que ele. E ainda fez um comercial motivacional sobre um futuro em que uma cura seria encontrada, onde a ajuda da tecnologia simulava que ele havia voltado a usar as pernas. Em 1996, ele apareceu no Oscar, sendo aplaudido por todo o público presente, onde estiveram presentes colegas como Nicolas Cage e Brad Pitt, e ainda John Travolta. A esposa foi o seu maior apoio na luta, mas um amigo que merece menção honrosa aqui é o inesquecível Robin Williams, que se vestiu de médico para visitá-lo no hospital, e também fazê-lo rir um pouco, pela primeira vez desde aquele trágico acidente. Christopher se tornou um palestrante motivacional e também trabalhou fazendo participações especiais em séries como Smallville. Gente, me perguntei quanto tempo levaria para você passar por aquela porta. Pelo visto. Da mesma forma, eles o reconheceram como uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ele também publicou um livro intitulado Still Me, ou seja, Ainda Eu,
onde narrou a sua experiência com essa condição que aflige milhares de pessoas em todo o mundo. Apesar de Christopher Reeve estar otimista, nada evitou que a doença avançasse. Então, o seu corpo começou a se deteriorar, o que o levou a ter várias infecções. A aparência física daquele que uma vez cativou a todos nós com a capa do Superman, agora não era nada. Em 2004, o ator sofreu uma parada cardíaca que o deixou em coma e mais tarde acabou levando a sua vida, no dia 10 de outubro, aos 52 anos. 2 anos depois, a sua esposa Dana Reeve morreu de câncer de pulmão. O casal não estava mais presente, mas, sem dúvida, a sua luta sempre será reconhecida e o seu legado continua vigente junto à fundação que leva o seu nome. Da mesma forma, Christopher Reeve sempre será lembrado em Hollywood por ter sido o primeiro e melhor Superman da história do cinema, porque graças a ele muitos de nós sempre tivemos vontade de usar uma capa em algum momento da vida, né? E assim fechamos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da história de Christopher Reeve, assim como eu gostei demais de relembrar a história deste grande ator, o primeiro a interpretar o Superman nos cinemas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas atualizações, hein? Tô ficando por aqui, mas eu te encontro no nosso próximo vídeo, aqui no canal Cinecultura. Tudo o que você precisa saber sobre o cinema. Até a próxima!